Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou pedir para você deixar o seu like, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Vamos falar aqui tudo que está acontecendo aqui, pessoal, atualmente, que realmente é o revés do que deveria ser a democracia, né? Não que ela realmente tem se demonstrado, porque a democracia no Brasil ela tem se demonstrado da seguinte forma: os ratos assumem o poder e logo após assumir o poder eles começam a se organizar para poder trabalhar contra os gatos que os impediam de acessar o queijo, né? É isso que acontece no Brasil nesse exato momento. Por exemplo, o Lula está agora, nesse momento, tentando meter o dedo na Vale do Rio Doce, sendo que tem 13 cargos de conselheiros, só que ele não quer os 13 cargos de conselheiros. Ele quer o cargo do diretor executivo no caso da empresa, que no caso tem um rendimento aí de 60 milhões de reais anuais, aproximadamente, de acordo com as matérias. Então, o que acontece? Você acha que, por exemplo, o indivíduo que vai assumir esse cargo é uma pessoa proba, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, que mostrou ser capaz? Eu vou dizer para você. Sabe quem que está querendo colocar? Guido Mantega. É, isso mesmo. O cara que foi ministro da Fazenda, ou seja, o ministro da Economia da Dilma, da época das pedaladas fiscais, que não respondeu absolutamente nada, porque as pedaladas fiscais ela desencadeou tão somente o processo de impeachment contra a Dilma, mas o Guido Mantega, que era o ministro da Fazenda da época, né? Ele é uma pessoa que não sofreu absolutamente nada em relação a isso aí. Mas ele sofreu na Operação Lava Jato, por diversos processos de corrupção, de organização criminosa, dentre outros crimes. Esse é o indivíduo que o Lula está querendo colocar lá dentro da Vale do Rio Doce, metendo o dedo assim, ó, e dizendo que tem instrumentos para isso ainda, se caso o pessoal não quiser colocar. Mas enfim, isso aí é o sistema que está montado, é o sistema que nós estamos na luta para poder tentar derrubar e ele sempre se levanta. Mas nós não vamos parar, não vamos retroceder e não vamos precipitar. Vamos continuar na luta, pessoal, tá bom? O que eu tenho para dizer para vocês aqui hoje? Tá rolando um vale tudo contra o Bolsonaro, né? Dias atrás eles fizeram aquela operação ridícula contra o Carlos Jordi, fizeram um mandado de busca e apreensão na residência dele lá em Niterói, fizeram um apartamento funcional dele aqui no gabinete, fizeram agora a mesma coisa com o Ramagem, estão acusando agora o Ramagem e o Bolsonaro de serem espiões. Isso mesmo, viraram o verdadeiro 007 ou Austin Powers, ou sei lá quem foi que eles viraram, sabe? Mas enfim, a acusação, ela tá, digamos assim, ela tá girando em torno de uma história de um equipamento que era para poder ser utilizado pela Polícia Federal e que o pessoal estava usando lá na ABIN para poder investigar as pessoas. Ministros do STF, por exemplo, segundo eles estavam estudando as localizações do Gilmar Mendes, eu vi a respeito disso também, porque eles estavam querendo provar que o Gilmar Mendes teria alguma relação com o tráfico de drogas, com o PCC, com o Comando Vermelho, tá? E o Gilmar Mendes se ofendeu, ou seja, se ele se ofendeu, agora eu acredito que tem alguma coisa aí mesmo, vocês estão entendendo? Porque é o cara que fica soltando esse povo, vira e mexe aí, ó. O juiz vai lá, prende, o Gilmar Mendes vem e solta, né? Eu tenho experiência de 12 anos como advogado criminalista, eu sei bem como que funciona isso aí. Então a polícia vai lá, prende, o juiz mantém preso, o desembargador mantém, chega no STF, os caras soltam. E soltam mesmo, olha o André do Rap. Devolveu até o helicóptero para ele, que a segunda acusação, ele usava o helicóptero para poder transportar órgão. Olha só, órgãos de pessoas, tipo pegar você aqui, arrancar um pulmão no mercado e vender no mercado negro, o cara usava para transportar e para o tráfico de drogas. E esse cara recebeu até o helicóptero dele de volta. Eu acho que rolou até um pedido de desculpa nos bastidores, sabe? Mas tudo bem, é o Brasil. E o que acontece? Esse sistema corrupto e nefasto, tá? Se ele realmente não tivesse envolvido com absolutamente nada disso, acredito eu que ele não se ofenderia, não estaria nem aí, tá? Não estaria nem aí. É a mesma coisa de chegar e falar para você que você fez uma coisa que você não fez, tá? Mas o que acontece? Eles podem fazer o que eles bem entendem, né? Eles podem fazer o que eles bem entendem. Então, agora no jogo do toma lá da cá, o Gilmar Mendes conseguiu colocar o PGR que ele queria. Estão desarquivando processos antigos para poder tentar prejudicar ainda mais o Bolsonaro. Além dessa questão, tem uma outra situação também, que é a questão da Marielle Franco. O corpo da Marielle Franco foi um negócio para vocês.
Eu não vou falar que a alma dela agora talvez vai descansar em paz, porque pelo fato de ser abortista e querer liberar droga para o filho dos outros, sabe? Eu acredito que esse tipo de pessoa não vai para o céu, acho que deve queimar no inferno mesmo. Tá? Então não vou falar que agora a alma dela vai descansar em paz, mas eu acho que ela pode queimar em paz agora, nesse momento. Mas por que eu digo isso? Eu digo pela seguinte situação. O PSOL se aproveitou, o PT se aproveitou da situação, quem matou Marielle, descobriram, Rony Lessa. Não, mas o foco agora é descobrir quem mandou matar Marielle. Aí descobriram um outro esquerdista, que foi indicado pelo Rony Lessa, que no caso é o Domingos Brazão. Aí tentaram pegar um vídeo de um cara lá, que é irmão do Domingos Brazão, que apoiou o Bolsonaro, enquanto o Domingos Brazão apoiou o Lula. Tá? E aí tentaram pegar o vídeo desse cara para tentar descredibilizar o Bolsonaro de alguma forma, para poder dizer assim que o Bolsonaro estava recebendo apoio do miliciano lá. E lembrando, a milícia lá do Rio de Janeiro, ela estava toda na mão do Sérgio Cabral, dessa turminha aí que o STF liberou agora de 400 anos de prisão, né? Sérgio Cabral foi liberado de 400 anos de prisão, pessoal, né? Pelo STF. Mas enfim, continuando. O que acontece? Descobriram que era um cara da esquerda. A tristeza reinou, ela pairou no meio do pessoal da esquerda, sabe? A angústia, a aflição, porque o sonho era descobrir quem era o mandante da Marielle. Na realidade, eles não queriam descobrir quem era o mandante da Marielle, né? O que eles queriam mesmo era utilizar a memória póstuma dela para que todos pudessem se beneficiar. Inclusive, a irmã dela conseguiu ser beneficiada através da primeira contratação póstuma para o cargo de ministra. É porque assim, para cargo de ministro do Lula, não tem necessidade que você seja uma pessoa honesta, muito pelo contrário. Tem um ministro do Lula que mandou a mulher embora porque ela não admitiu entregar R$18.000 para os funcionários irem, né, pular um carnaval fora de época. Ela foi mandada embora por conta disso. E aí contrataram a líder do MST logo em seguida. E o MST estava pedindo, né, ligações com o Lula, aproximação maior com o Lula. E além disso, pessoal, o que acontece? Ou seja, esse pessoal parece que tem que ter alguma coisa ruim para poder conseguir pôr esse povo. Mas a irmã conseguiu pegar um cargo, tá? Uma pessoa completamente inabilitada, uma pessoa que fala os corre da ministra. Sabe? Os corre da ministra. Eu ficava lembrando de quando eu advogava na advocacia criminal com mais frequência, que eu advogava para aquelas pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, em crime de tráfico de drogas, e vinha aquele preso falar assim, e aí doutor, tava fazendo os corre ali, ó. Esse é o linguajar da ministra. Esse é o linguajar da ministra do Lula. Os corre da ministra, a ministra dos corre, né? Mas enfim, não vou ficar falando agora e julgando essa ralé, mas qual é o ponto que eu quero chegar? Quero o seguinte, tentaram a Marielle, tentaram o corpo da Marielle, né? Tentaram a alma da Marielle, tentaram tudo que era jeito, empurrar o homicídio da Marielle em cima do Bolsonaro, e agora estão questionando assim, pessoal, é inacreditável. Estão dizendo agora que o Bolsonaro estava espionando todo mundo, ele virou o 007, o James Bond brasileiro, tá? O Austin Powers brasileiro, ou então aquele cara lá do filme novo lá, qual que era o nome dele, gente? Esqueci. Mas enfim, o que acontece? Eles estão tentando agora falar que o Bolsonaro estava investigando, estava espionando a promotora de justiça do caso da Marielle. Gente, o Bolsonaro não sabia nem quem era Marielle quando ela morreu, meu Deus do céu. Ela era uma vereadora, ela disputava, quem são os primeiros, digamos assim, suspeitos nisso tudo, são pessoas que estão ali disputando voto. De fato, no final mostrou que era outra esquerdista que estava disputando voto. E mostrou que eu estava certo em todos os vídeos anteriores que eu fiz, comparando a Marielle Franco com o Sergei Kirov da União Soviética. Porque o Sergei Kirov era o seguinte, era um cara que era um próximo da cúpula do partido, era uma das pessoas da cúpula do Partido Comunista da União Soviética. O Stalin, assim que ele assumiu o poder, ele tinha que tirar as pessoas que eram ligadas ao Lenin e que eram ligadas ao Trotsky para poder reforçar as pessoas que eram ligadas a ele, para se fortalecer no partido. E tinha o Sergei Kirov, que era um cara que era conhecido dele, e o que ele fez? Ele foi lá, olha só que psicopatia. Isso que eu tô falando tá em livros, tá, pessoal? Tá inclusive nesse aqui, ó. É a biografia do Stalin, tá?
Então o que que acontece? Ali diz o seguinte, que o Stalin foi lá, matou o cara, depois declarou, falou assim, ó, aquele cara ali que morreu, ele era meu melhor amigo, eu quero investigar quem matou ele agora. E aí ele começou a fazer o quê? Os expurgos stalinistas. Quando você ouve falar aí dos expurgos stalinistas, foi nada mais nada menos do que isso. O Stalin começou a fazer as condenações por fuzilamento das pessoas que teriam matado o melhor amigo dele, que na grande realidade ele próprio que tinha matado. Tá? Mas para quê? Para poder fazer uma limpeza no partido e se fortalecer junto com os seus, o pessoal que ele indicava e que ele colocava dentro do partido quando ele assumiu a Secretaria do Povo, tá? Que chamava Secretaria do Povo lá, ele era um comissionário, como que era, gente? Comissário do Povo, quando ele assumiu o cargo de comissário do povo e o cargo de secretário especial do Partido Comunista, ele admitia as pessoas para dentro do partido. Então, o que acontece? A Marielle se tornou isso, pessoal, infelizmente. A própria esquerda foi lá, matou ela, para poder, a esquerda se aproveitou politicamente em cima dela, tá? Tentou acusar o Bolsonaro de todo jeito, e agora provou que ele não tinha nada a ver com a história. E agora a narrativa nova, tem uma narrativa nova. Qual que é a narrativa nova? A narrativa nova agora é que o Bolsonaro virou o 007 a brasileira. Tá? O Bolsonaro virou um 007 a brasileira, ele virou o verdadeiro James Bond, agora é o Jair Bond aqui no Brasil, né? O Jair Bond. Então, eles foram lá para poder fazer essa investigação e olha só, pessoal, olha que discrepância só da situação, porque é o seguinte, segundo eles, o Bolsonaro estava espionando eles com um equipamento lá que, segundo eles, era um equipamento que teria sido adquirido na gestão do Michel Temer, no final da gestão do Temer. E o que acontece? Esse equipamento ele não pega mensagem de celular e nem conversa de telefone. Ele só pega a localização que a pessoa está. Se ele, por exemplo, tivesse espionando o Gilmar Mendes, ele só saberia em qual região o Gilmar Mendes iria estar. Só que o equipamento ainda é fraco, ele não mostra, não dá uma precisão nem de 5 ou 10 metros. Ele fala mais ou menos a região onde o cara está. Então dá para saber se está em Goiânia, se está em Brasília, se está em São Paulo, se está no Rio de Janeiro, se está em Cuiabá, onde que o cara está. Mas não dá uma precisão exata de onde o cara está. Sabe? Não dá uma precisão exata. E o que acontece? A Globo agora decidiu atacar novamente o Bolsonaro, afinal, né, pessoal? A Globo ganhava 1,8 bilhões de reais. 1,8 bilhão de reais. A Globo ganhava. Com o Bolsonaro eles passaram a ganhar 180 milhões. Ou seja, o orçamento da Globo tinha diminuído em 10%. Ela estava em frangalhos, mandando gente embora, etc e tal. Aí o governo do amor corrupto entrou. O que aconteceu? Com certeza estão mamando na grana de novo. Então, o que acontece? Todo esse sistema está lutando agora para poder criar uma certa cortina de fumaça sobre todas essas questões, e eles estão tentando, digamos assim, desmerecer e criar uma narrativa para poder tentar sujar politicamente os candidatos da direita, que são as pessoas, digamos assim, que seriam os principais para poder vencer as eleições das prefeituras de Niterói, que no caso é o Carlos Jordi, e do Rio de Janeiro, que seria o Ramagem. Tá bom, pessoal? E o Ramagem, eu vou dizer para vocês, ele é um cara super competente, inteligente, preparadíssimo e honesto. Tá? Vocês lembram do piti do Sérgio Moro, de quando o Sérgio Moro deu aquela declaração e foi embora? Pois é. O que acontece? O Sérgio Moro tinha um amigo que se chamava Valeixo, que era um delegado federal lá em São Paulo. E esse delegado federal ele não fazia nada lá em São Paulo na época do, digamos assim, na época do caso que aconteceu, por exemplo, de várias coisas. Por exemplo, a esquerda estava acusando a direita de que o helicóptero de cocaína do Aécio Neves não tinha sido preso, com coisa que o Aécio era de direita, né, pessoal? Mas tudo bem. Criaram esse comunista de Troia e tentaram jogar na direita, como se o Aécio fosse um conservador, defensor da família, Deus, pátria, família e liberdade, né? E o que eles fizeram? Acusavam, porque o Valeixo não estava prendendo ninguém em São Paulo. Ele prendia os petistas, mas não prendia a galera do PSDB. Aí foi quando fizeram meme, piadas e tudo mais, falando que o Sérgio Moro ele era o santo, né, protetor dos tucanos lá em São Paulo. E enquanto isso, o Ramagem estava prendendo Ike Batista e Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Ike Batista e Sérgio Cabral. O Ramagem prendeu esses caras. Quem imaginava um dia que um cara desse ia ser preso no Brasil? O Ramagem prendeu 2, velho. 2, isso mesmo. 2 que o Ramagem prendeu. Mas o que aconteceu? O Bolsonaro falou, olha, o Valeixo, um amigo de Sérgio Moro, não está dando conta do recado, ele me pediu para sair,
E o Sérgio Moro tá calado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara, eu vou colocar o outro, porque de acordo com a Constituição Federal é prerrogativa do Bolsonaro. Nossa, Bolsonaro genocida, tá tentando interferir, que não sei o que, tá querendo proteger os filhos, que não sei o que, tererê, tarará. Pessoal, nenhuma dessas narrativas desse pessoal foi provada até hoje. Nada, é zero, tá? O que eles conseguiram provar até hoje foi zero coisas. Tá? Zero coisas. Todas as narrativas caíram por terra. E as próximas vão cair também. E o que acontece? Diante de tudo isso, tá virando um verdadeiro vale tudo contra o Bolsonaro e contra a direita conservadora. É isso que tá acontecendo no Brasil. Ninguém tá aceitando. Tá valendo até Photoshop, pessoal. Valendo até Photoshop. O Carlos Jordi, ele teve uma busca e apreensão decretada com base em uma imagem adulterada por Photoshop. Porque o cara que falou, e aí, meu líder, não sei o que, todo emocionado, falando com ele no telefone, porque o cara era candidato a vereador. Aí ele tá falando com o deputado federal, que é o líder do governo, que ele apoia. Ele liga pro cara e falou, meu líder, não sei o que, graças a Deus, como diz o Nicolas, não falou meu rei. Já se falado meu rei, tava fudido de vez, né, pessoal? Aí tava fudido de vez. Então, pessoal, não se enganem. Cortina de fumaça. Tudo isso é cortina de fumaça. Por quê? Para poder passar as pautas que eles querem passar, né, pessoal? Eles estão querendo tacar uma cortina de fumaça aí, estão querendo criminalizar e vilipendiar a imagem dos nossos candidatos aos cargos das prefeituras, no caso do Rio de Janeiro, e logo eles vão começar a atacar os nossos candidatos à prefeitura de outros municípios. Pode aguardar que eles vão fazer isso, tá bom, pessoal? Mas, então, é isso aí. Esse sistema corrupto e nefasto que está querendo agora colocar o Guido Mantega, gente, num cargo de 60 milhões de reais, cara. Bicho, é uma loucura viver nesse Brasil, viu? Ó, o negócio é o seguinte, quero agradecer a todos vocês que estão aí me assistindo, tá? Dizer pra vocês que tudo isso é tudo narrativa. Como sempre, a esquerda apronta e tem que acusar alguém para poder criar uma bomba de fumaça, e através dessa bomba de fumaça eles criarem outras narrativas e encobertar e jogar para baixo do tapete toda a poeira e toda a sujeira que eles fizeram. Mas nós sabemos que esse povo só sabe fazer sujeira. Então, quero agradecer a cada um que esteve me assistindo aqui agora. Não se esqueça, deixa seu like, comenta, compartilha. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, vem me acompanhando aí nos boletins diários aí todos os dias à noite. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!